Olá, você está no canal Literologia. Aqui é o espaço onde discutimos questões ligadas à língua portuguesa de maneira geral, sejam questões de literatura, filologia, etimologia, etc. Hoje falarei de um livro bem interessante que é sobre um assunto que tem pouca abordagem no mercado, gente. Muito comentado, é um assunto muito comentado nas questões de vestibulares, de concurso público, mas que nós temos realmente uma escassez de material acerca disso, que é sobre interpretação de texto. E aí eu queria falar sobre esse livro aqui do Henrique Nuno, Interpretação de Textos, Teoria e Questões Comentadas. Tá aqui, gente, Interpretação de Textos, Teoria e Questões Comentadas. É um livro do Henrique Nuno. Então vou falar um pouco sobre ele. Gente, a proposta do livro é excelente. Então ele traz questões ligadas realmente à interpretação de texto, questões, por exemplo, de tipologias textuais, daquelas tipologias clássicas, narração, descrição, argumentação, exposição e injunção, questões de gêneros textuais, questões de coerência e coesão textual, funções da linguagem, e aí ele sempre traz a abordagem e traz questões comentadas. Então é um livro realmente excelente, a proposta é excelente desse livro. Então vou dizer aqui o que é que você encontra no sumário. Então no primeiro momento aqui ele vai trazer sobre questões de intertextualidade, exemplos de intertextualidade e traz questões de concurso. No capítulo 2 ele vai falar sobre os tipos de texto, aquilo que eu disse, descrição, narração, argumentação, o texto expositivo explicativo e o texto injuntivo ou instrucional. No capítulo 3, ele vai trazer as sequências tipológicas, descrição e narração, gente. No capítulo 4, as sequências, o texto dissertativo. No capítulo 5, estratégias argumentativas. Então, ele vai sempre trazer exemplos e vai trazer questões de concurso com o gabarito comentado. Capítulo 6, gênero de divulgação científica. Capítulo 7, sequências injuntivas e preditivas. E no capítulo 8 vai trazer o assunto de coesão textual. Aqui ele fala de questões de referências de coesão endofórica e esofórica, elementos deíticos, as principais categorias deíticas, referencial, substituição, reiteração, essas coisas, a coesão sequencial temporal e sequencial por conexão. Então vai tratar realmente desse assunto de coesão textual. Lembrando, gente, que essa questão de nomenclatura da coesão textual ou nomenclaturas de coesão textual, nós temos algumas divergências entre autores dessa área. Então a gente tem, por exemplo, aí a Leonor Fávero, temos a Inge Doricó com a Wanda Maria Elias, temos também a Irande Antunes com seu livro Lutar com Palavras, Coesão Textual. E aí a gente vai perceber algumas abordagens diferentes, sobretudo no sentido da taxonomia, da nomenclatura, tá? Então, quando formos estudar coesão textual, é bom sabermos que autores estamos usando. E aí ele traz aqui exercícios de coesão textual. Depois fala sobre a coerência textual, relações lógicas no texto, significados implícitos, o parágrafo, operadores argumentativos, a tese e seus argumentos, gêneros textuais. Capítulo 17, a comunicação, vai trazer aqui os elementos da comunicação. Capítulo 18, os articuladores ou conectores do texto. Capítulo 19, aspecto. 20, tempo. 21, textos de provas de concurso. E depois traz as referências. A parte tipográfica, gente, dele é excelente, muito boa mesmo. Aqui, ó, traz essa partezinha aqui, uma rápida explicação. E já traz os exemplos com questões comentadas. Olha aqui, a questão da CESP, por exemplo. Então é muito objetivo, muito claro, muito direto aqui o assunto de coesão textual, por exemplo. Claro, muito preciso, muito direto. Traz aqui uma ideia de resumindo também, gente, muito interessante. Então é um livro fantástico, muito importante sobre essa ideia de interpretação de texto. Mas há um ponto que eu quereria destacar, gente. É que aqui se trata da segunda edição e é de 2014, então, a meu ver, acho que já mereceria ter uma edição aí mais atualizada,
Sobretudo porque quando se trata de questões de concurso público, a gente precisa atualizar essas questões. Então acho que o livro está um pouco obsoleto nesse sentido. Ele não está obsoleto no sentido de trazer os conteúdos, mas em relação à ideia das questões em si, acho que merece sim uma edição aí, gente, tá? Então é um livro do mercado aí, pelo valor dele é bom ponderar se vale a pena ou não adquiri-lo, tá? Porque tá cento e tantos reais, quase R$ 200. Então, se você puder esperar uma espécie de promoção, talvez seja mais interessante. Mas é um dos poucos livros que traz essa compilação de diversos assuntos ligados à interpretação textual. Tá bom, pessoal? Então era isso do vídeo de hoje, falando do livro de interpretação de textos. Peço que você deixe aí o seu like, o seu comentário, compartilhe o vídeo, para que nós possamos cada vez mais chegar a mais pessoas. Nós já estamos com mais de 2.000 pessoas. Quereria agradecer a você que se inscreveu, você que acompanha o canal. Fique por dentro das novidades e estamos juntos, tá bom? Foi um prazer e até a próxima, gente. Tchau!